Sábado News na TV Mundial. Oferecimento Gráfica Joinha, gráfica rápida e personalizados. Olá, bom dia para você. Veja os destaques dessa edição. Rússia quer mais negociações com os Estados Unidos. Trump pede que Putin poupe soldados ucranianos. STF decidirá em 25 de março se julgar Bolsonaro por tentativa de golpe ou não. Trump diz que cogita acontecerá referente à anexação da Groenlândia. Eclipse total da Lua admirar diversos continentes. Mark Carney toma posse como primeiro-ministro do Canadá, em momentos de tensão com os Estados Unidos. China e Rússia pedem fim de sanções contra o Irã por seu programa nuclear. Cúpula de líderes da COP30 em Belém será antecipada para antes da conferência, a partir de agora, no Sábado News. Sábado News começando falando que o presidente da Rússia, Putin, quer mais negociações com os Estados Unidos sobre possível trégua na guerra da Ucrânia e enviou uma mensagem ao colega americano Donald Trump nesta sexta-feira. O republicano pediu que o russo poupe as vidas dos soldados ucranianos, que estão em posição vulnerável. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta sexta-feira ao colega russo Vladimir Putin que poupe as vidas de milhares de soldados ucranianos na linha de frente. O magnata alertou para um possível massacre de tropas que estão em posição vulnerável, mas citou discussões muito boas e produtivas com o presidente russo. O Kremlin anunciou também nesta sexta-feira que Putin enviou uma mensagem ao colega americano, Trump, sobre a trégua temporária que os Estados Unidos propõem na Ucrânia e que espera novas conversas com Washington sobre o assunto. Trump propôs um cessar-fogo de 30 dias, uma ideia aceita pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mas Putin parece não estar de acordo por considerar que suas tropas têm vantagem no campo de batalha. O presidente russo recebeu na noite de quinta-feira o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, que lhe entregou uma mensagem de Trump. Putin também transmitiu informações e instruções adicionais ao presidente Trump por meio de Witkoff. Depois da troca de mensagens, os dois presidentes podem se encontrar. Putin conversou por telefone com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman sobre um possível fim do conflito na Ucrânia. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo Kremlin e o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita, que expressou apoio a todas as iniciativas. Também nesta sexta-feira, a Rússia anunciou ter derrubado 4 drones ucranianos que seguiam para Moscou, depois que outro ataque executado pela Ucrânia provocou um incêndio em um depósito de petróleo na região de Krasnodar, no sudoeste do país. Enquanto isso, a União Europeia aprovou nesta sexta-feira a renovação por um semestre das sanções contra 2.400 indivíduos e entidades da Rússia devido à guerra contra a Ucrânia. A renovação das sanções conseguiu superar a oposição que havia sido apresentada pela Hungria, cujo governo é considerado em Bruxelas como o principal aliado da Rússia no bloco. Em uma mensagem na rede social X, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou a determinação de apoiar a Ucrânia e o aumento das pressões sobre a Rússia. Mudando de assunto agora, porque o novo primeiro-ministro do Canadá tomou posse nesta sexta-feira. Mark Carney substitui Justin Trudeau em momento de tensão com os Estados Unidos. I, Mark Carney, do solemnly and sincerely promise and swear. Mark Carney tomou posse como primeiro-ministro do Canadá nesta sexta-feira, assumindo o comando de um país abalado pelo colapso nas relações com os Estados Unidos, desde o retorno do presidente Donald Trump ao poder. O Partido Liberal apoiou maciçamente Carney para substituir Justin Trudeau, apostando que sua experiência de ter liderado 2 bancos centrais em crises históricas vai tranquilizar os canadenses, que enfrentam uma guerra comercial potencialmente devastadora.
O premier prometeu começar a trabalhar imediatamente e a primeira reunião de seu gabinete estava programada para logo depois da posse. Fontes diplomáticas disseram à agência France Presse que ele fará sua primeira viagem ao exterior como primeiro-ministro para a Europa já na próxima semana. Carney, que completa 60 anos no domingo, é um novato político que nunca ganhou um cargo público eleito, mas suas habilidades de campanha serão testadas em breve, com o Canadá provavelmente se encaminhando para uma eleição geral em semanas. As ameaças representadas por Trump devem dominar a votação. O presidente dos Estados Unidos impôs pesadas tarifas de importação, ameaçou adotar novos impostos e alega que o Canadá deveria ser anexado pelos Estados Unidos. Carney descreveu as posições de Trump como o desafio mais sério que o Canadá enfrentou em uma geração. China e Rússia pediram o fim das sanções que chamaram de ilegais contra a Síria em conversões tripartites em Pequim, em um contexto de forte pressão de Washington sobre o programa nuclear iraniano. China e Rússia pediram nesta sexta-feira o levantamento das sanções ao Irã por seu programa nuclear, punições chamadas de ilegais pelo governo dos dois países. As negociações na capital chinesa ocorrem em um momento de agitação diplomática, enquanto as principais potências buscam reviver o acordo internacional de 2015 sobre o programa nuclear do Irã. Por sua vez, o representante iraniano acusou alguns países de criarem uma crise inútil e comemorou o que classificou de encontro construtivo e positivo com os parceiros de Moscou e Pequim. O Kremlin encorajou esforços diplomáticos contínuos para encontrar um entendimento e defendeu o direito do Irã de desenvolver um programa nuclear civil. Há décadas, nações ocidentais e Israel suspeitam que o Irã busca desenvolver a bomba atômica. Teherã nega e alega que seu programa atômico é limitado a alvos civis e, particularmente, relacionados à energia. Em 2015, o Irã chegou a um acordo com os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha para limitar seu programa nuclear em troca de uma suspensão gradual das sanções impostas. Mas em 2018, o governo americano de Donald Trump retirou unilateralmente seu país do acordo. Washington restabeleceu as sanções e a economia iraniana tem sofrido os efeitos desde então. Em retaliação, o Irã rejeitou seus compromissos e continuou enriquecendo urânio para avançar seu programa nuclear. Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, Trump expressou a abertura ao diálogo e revelou que havia escrito uma carta aos líderes iranianos nesse sentido, alertando sobre uma possível ação militar caso Teherã se recusasse a cooperar. O Supremo Tribunal Federal vai decidir em 25 de março se julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Nas redes sociais, o político de direita, que se alega ser inocente, criticou a velocidade do processo. O Supremo Tribunal Federal vai avaliar em 25 de março se julga o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Na quinta-feira, a Procuradoria-Geral da República rejeitou os argumentos de sua defesa. Em meados de fevereiro, a PGR acusou o ex-presidente de planejar um complô que acabou fracassando para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para quem perdeu a eleição em 2022. A data marcada nesta quinta-feira pelo STF não é para definir sobre a inocência ou culpa de Bolsonaro, mas para estabelecer se existem ou não elementos suficientes para abrir um processo penal perante a Corte Máxima do país. Uma fonte do STF explicou à agência France Presse que não há um prazo máximo estipulado para que os ministros decidam, mas é possível que o façam no próprio dia 25 de março. Após a divulgação da data, Bolsonaro ironizou em seu perfil na rede social X que parece que o devido processo legal por aqui funciona na velocidade da luz, ao queixar-se que o caso está indo a julgamento em apenas 1 ano e 1 mês. O ex-presidente foi indiciado junto com 33 colaboradores por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada, entre outros crimes. Agora vamos para uma pausa rápida e no próximo bloco você vai ver Trump diz
que acha que vai acontecer referente à anexação da Groenlândia e também eclipse total da Lua admirado em diversos continentes. O intervalo é rápido, voltamos já! Sábado News na TV Mundial. Oferecimento Gráfica Joinha, gráfica rápida e personalizados. O presidente Donald Trump afirmou que a anexação do território autônomo dinamarquês da Groenlândia pelos Estados Unidos acontecerá e, segundo ele, beneficiará a segurança internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu na Casa Branca nesta quinta-feira o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. O encontro no Salão Oval tinha como pano de fundo a intenção de convencer o republicano a manter o apoio à aliança militar e à Ucrânia. Ao que tudo indica, a tarefa não será fácil para Rutte. O presidente americano deixou no ar a dúvida se Washington defenderia os aliados que não aumentarem seus gastos em defesa, ao que foi informado que países como Reino Unido e Alemanha estão se comprometendo a aumentar as despesas. Na sequência, foi a vez de Trump falar de seu plano de anexar a Groenlândia, território autônomo dinamarquês rico em recursos. Bem, eu acho que vai acontecer. E estou pensando, não pensei muito antes, mas estou sentado com um homem que pode ser muito decisivo. Você sabe, Mark, precisamos disso para a segurança internacional. Não apenas segurança, mas internacional. Temos muitos de nossos atores favoritos cruzando a costa e temos que tomar cuidado. O antigo primeiro-ministro holandês disse que este é um problema no extremo norte do Ártico, destacando que chineses agora estão usando essas rotas e que os russos estão se rearmando. Rutte ainda afirmou que é fundamental que os 7 países árticos, com exceção da Rússia, colaborem sob a liderança dos Estados Unidos para garantir a segurança dessa região e dessa parte do mundo. Sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, Trump reagiu aos comentários feitos mais cedo pelo presidente russo Vladimir Putin, que se mostrou favorável a uma trégua de 30 dias, mas com nuances, acrescentando que gostaria de tratar a questão diretamente com o magnata. Ele fez uma declaração muito promissora, mas não estava completa. E sim, eu adoraria me encontrar com ele ou conversar com ele, mas temos que acabar com isso rapidamente. Vocês sabem, todos os dias pessoas estão sendo mortas. O chefe da OTAN apoiou os esforços de Trump para negociar um acordo de paz, destacando que romper o bloqueio foi crucial. Agora bora falar de futebol, porque hoje tem final do Campeonato Cearense, amanhã tem do Paulistão, do Carioca e claro que nossa redação de futebol está agitada, acompanhando tudo. Juscelino Gonçalves ao vivo aqui com a gente para trazer esses detalhes. Juscelino, bom dia. Olá, uma boa tarde para você, para a Eduarda, uma boa tarde para você, telespectador que nos acompanha na TV Mundial no Sábado News. Eu fico agora com as notícias do esporte nacional e do futebol internacional, começando pelo Campeonato Paulista, após a eliminação do Corinthians na pré-Libertadores. O Corinthians faz seus últimos preparos para amanhã, no domingo, a primeira final do jogo de ida contra o Palmeiras. O time foi eliminado pelo Barcelona do Equador por um placar de 3-2 no agregado e vai para a final pressionado novamente e com torcida forte. Falando sobre a final do Campeonato Cearense, Fortaleza e Ceará se enfrentam hoje às 4h30 da tarde. O primeiro jogo vai ser na Arena Castelão. O segundo jogo vai ser no jogo de volta no dia 22, também na Arena Castelão. Indo para o Campeonato Mineiro, América Mineiro e Atlético Mineiro. O primeiro jogo favoreceu o Atlético Mineiro por um placar de 4-0 e vai para o segundo jogo com vantagem muito ampla no estádio Independente. Indo para as competições internacionais, hoje na La Liga, Villarreal e Real Madrid se enfrentam hoje na rodada
do Campeonato Espanhol. Também lá na Premier League, na Inglaterra, tem Everton e West Ham aos meio-dia, Manchester City e Brighton aos meio-dia, tem Southampton e Wolverhampton ao meio-dia. E voltando para a América do Sul, Libertadores Sub-17 divulgou hoje a punição para o Cerro Porteño da Conmebol para o Cerro Porteño é de portões fechados durante o campeonato da Copa Libertadores da América, uma multa de $50 mil e obrigatoriamente tem que fazer uma divulgação sobre a conscientização do racismo. Essa punição da Conmebol foi muito criticada pelos torcedores palmeirenses, principalmente, e pelo pessoal que vive no Brasil. Essa punição veio depois de um jogador do Palmeiras sofrer ataques racistas durante o jogo no segundo tempo contra o Cerro Porteño lá no Paraguai. Fico por aqui nas atualizações do esporte nacional e do esporte internacional. Eu volto com você nos estúdios com a Eduarda. Obrigado, Juscelino, pelas suas informações. Tenha um bom dia. A Lua começou a ficar vermelha nesta sexta-feira devido a um eclipse total, um espetáculo raro que será seguido por um eclipse parcial do Sol em 2 semanas. O eclipse da Lua foi admirado por milhares de pessoas em vários continentes. O satélite começou a ficar vermelho na madrugada desta sexta-feira e em 2 semanas haverá um eclipse parcial do Sol. O eclipse lunar, o primeiro do ano, foi visível em sua fase total no continente americano, em grande parte dos oceanos Pacífico e Atlântico e no extremo oeste da Europa e da África. Isso mostra uma grande diferença entre o quão grande é o mundo e o quão pequenos somos nós, mas foi muito legal ver isso. É muito difícil encontrar pessoas com os mesmos interesses que você, mas as redes sociais fazem maravilhas e foi no Instagram que vimos o Humboldt Planetarium postar sobre uma noite de observação. Esse fenômeno ocorre cerca de 2 vezes por ano quando o Sol, a Terra e a Lua, em sua fase cheia, estão perfeitamente alinhados. A Terra projeta sua sombra sobre a Lua e ela gradualmente perde seu brilho branco. Mas parte da luz solar continua a chegar à Lua filtrada pela atmosfera da Terra, dando ao satélite uma tonalidade avermelhada. No dia 29 de março, um eclipse solar parcial vai cobrir parte da Terra. O fenômeno poderá ser observado do Canadá, Europa, Rússia e África. Um homem que viveu mais de 100 dias com um coração de titânio. Segundo os médicos, é a primeira vez na história que um paciente sobrevive tanto tempo com dispositivo, o que pode representar uma esperança para quem aguarda por um órgão. João Pedro Coutinho traz mais detalhes ao vivo. Bom dia, João. Exatamente, bom dia a você, bom dia a todos, bom dia, Eduarda. Um homem viveu exatamente mais de 100 dias com coração de titânio. Segundo os médicos, é a primeira vez na história que o paciente sobrevive tanto tempo com o dispositivo, que pode representar uma esperança para quem aguarda por um órgão. O paciente é um australiano que não quis ter a identidade revelada. Ele sofria já de problemas cardíacos graves e já estava internado à espera de um coração doado. Em novembro do ano passado, ano 2024, com o quadro se agravando, os médicos conseguiram a autorização para que ele, recebesse o dispositivo de titânio e assim pudesse sobreviver por mais tempo até receber o novo órgão. E da última semana ele retirou o equipamento após conseguir um coração compatível e passar pelo transplante. Ele está já se recuperando da cirurgia. E segundo os pesquisadores, o feito representa uma esperança de mais tempo para pacientes que aguardam uma doação. Além disso, já estão sendo feitos estudos para que o equipamento possa ser utilizado sem a necessidade de um transplante. Abre aspas. Este marco evolucionário na história médica australiana é um triunfo da ciência e uma fonte de esperança para pacientes e famílias. É um lembrete purgante, da importância médica, da pesquisa médica,
possibilitada pelos excelentes relacionamentos entre universidades, hospitais e a indústria, para melhorar e salvar as vidas de milhões de pessoas, disse a vice-reitora e presidente da Universidade Monash, onde são realizados os estudos sobre o transplante, professora Sharon Pike. Para quê? Perdão. Essas são as informações. Obrigada, Eduardo. Volto com você no estúdio. Muito bom dia. Obrigado, João, pelas suas informações. Tenha um bom dia. Missão cumprida por hoje. Sábado News vai ficando por aqui. Para rever nossas reportagens, é só voltar no vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir nossa página no Instagram, @TV Mundial UFC. Um bom dia para você, bom final de semana e até a próxima semana.